São Paulo, uma metrópole de concreto e sonhos, onde arranha-céus imponentes rasgavam o céu, testemunhava a incessante dança entre a riqueza e a ambição. Neste cenário de oportunidades e intrigas, o império financeiro dos Almeida reinava soberano, uma dinastia construída sobre pilares de aço e cifras astronômicas. No epicentro dessa máquina colossal estava Gabriel, o herdeiro, o rosto polido de uma fortuna que se estendia por gerações. Aos olhos do mundo, ele personificava o sucesso inabalável, um jovem magnata com a inteligência afiada e o carisma de um líder nato. No entanto, por trás da fachada impecável, Gabriel carregava o peso de expectativas esmagadoras, uma angústia silenciosa que o atormentava dia e noite. Sua motivação era clara, mas dolorosa: provar seu valor. Não apenas manter o legado que lhe fora imposto, mas superá-lo. Esculpir seu próprio nome na pedra da história familiar. Contudo, essa busca por validação era incessantemente ofuscada pela sombra imponente de seu pai. Um magnata implacável cuja presença dominava cada sala, cada reunião, cada pensamento de Gabriel. O patriarca dos Almeida não poupava críticas. Suas palavras eram como golpes precisos, questionando cada decisão de Gabriel, comparando-o constantemente aos seus próprios feitos lendários. A aprovação paterna era um cálice inatingível, um desejo ardente que sempre encontrava a frieza e a exigência de um homem que via o mundo apenas em termos de lucros e poder. Essa era a fragilidade da riqueza, a dualidade perversa que Gabriel começava a discernir. Nos corredores luxuosos do império, ele testemunhava a desumanidade nos negócios de sua família, a forma como vidas eram transformadas em números, como sonhos eram esmagados em nome do lucro. A cada contrato assinado, a cada aquisição voraz, um dilema moral mais profundo se enraizava em sua alma. Ele via os pequenos empreendedores serem engolidos, os trabalhadores serem explorados, e uma náusea sutil começava a corroer a base de seus princípios. A riqueza, ele percebia, tinha um lado sombrio, um preço invisível pago por muitos. O golpe veio de onde menos esperava. Uma decisão de investimento crucial, meticulosamente planejada para expandir a influência dos Almeida em um novo setor, foi sabotada. Não por um concorrente externo, mas por um parente próximo. Alguém que compartilhava o mesmo sobrenome, o mesmo sangue. O objetivo era claro: desestabilizar Gabriel, minar sua autoridade e abocanhar uma parte de seu poder, talvez até mesmo seu lugar na hierarquia familiar. A traição deixou um gosto amargo na boca de Gabriel, uma ferida que não cicatrizaria facilmente. A confiança, antes uma rocha, agora parecia areia movediça. A revelação foi um choque ainda maior. A traição não foi um ato impulsivo, mas uma maquinação calculada, orquestrada por alguém que ele considerava um aliado, um confidente. Um sorriso falso, um abraço caloroso. Tudo não passava de uma cortina de fumaça para esconder a faca nas costas. A semente da desconfiança foi plantada profundamente. Não apenas em relação ao parente traidor, mas em toda a estrutura do império, em toda a sua família. Quem mais estava jogando esse jogo perigoso? Quem mais se escondia nas sombras, esperando o momento de atacar? O mundo de Gabriel, antes tão nítido em suas linhas de lucro e poder, agora se tornava um labirinto de espelhos, onde cada reflexo poderia ser uma ameaça. A batalha pela sua alma e pelo seu legado estava apenas começando. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. A sabotagem de seu investimento crucial reverberou como um trovão nos corredores de mármore do Império Almeida. A imprensa, sempre ávida por escândalos que envolvessem a elite, transformou a queda de Gabriel em um espetáculo público. Manchetes sensacionalistas estampavam sua imagem, ridicularizando sua inexperiência e questionando sua capacidade de liderar. A família, antes um bastião de unidade forçada, agora o marginalizava abertamente, suas palavras sussurradas carregadas de desprezo e alívio mal disfarçado por sua desgraça. Gabriel sentiu o peso da humilhação, uma sensação asfixiante de fracasso que o afundava em um abismo de desespero. Seus recursos, antes ilimitados, foram drasticamente reduzidos pelas maquinações do parente traidor, forçando-o a um exílio autoimposto dos círculos sociais que um dia o idolatraram. Em meio à sua desgraça mais profunda, quando a amargura ameaçava consumir sua alma, Gabriel encontrou um farol inesperado. Foi em um evento de caridade, um daqueles compromissos sociais que ele antes desprezava, mas que agora, desprovido de seu poder, o levava a lugares e pessoas que nunca teria conhecido. Lá, ele conheceu Ana, uma advogada cujo idealismo queimava mais forte que qualquer chama. Ela não era do seu mundo de cifras e aquisições. Ana dedicava sua vida à luta por causas sociais,
representando as vítimas do sistema que ele por tanto tempo personificou. Seus olhos, embora cansados pela batalha diária contra a injustiça, brilhavam com uma convicção inabalável. Gabriel, acostumado a ver pessoas que buscavam apenas o próprio benefício, ficou intrigado e então, inevitavelmente, cativado. Ela se tornou sua aliada mais improvável. A conexão entre eles, embora inicialmente baseada em opostos, aprofundou-se quando Ana revelou sua própria história. Seu passado estava intrinsecamente ligado às práticas questionáveis da família de Gabriel. Ela havia visto de perto a devastação que as decisões do Império Almeida causavam na vida de pessoas comuns, a forma como pequenos negócios eram esmagados, famílias desestruturadas, tudo em nome do lucro. A motivação de Ana era clara e poderosa: expor a verdade não apenas sobre o incidente de Gabriel, mas sobre a teia de corrupção que sustentava o Império e buscar justiça para todos aqueles que foram pisoteados. Impulsionado por uma sede de vingança que se misturava com uma crescente necessidade de limpar seu nome e talvez de encontrar um novo propósito, Gabriel uniu forças com Ana. O plano de retaliação começou a tomar forma, meticulosamente construído em reuniões secretas, longe dos olhos e ouvidos curiosos da família Almeida. Eles vasculharam documentos antigos, entrevistaram ex-funcionários desiludidos e rastrearam transações financeiras obscuras. O objetivo era claro: desmascarar os verdadeiros culpados e expor as falcatruas que maculavam o Império. Contudo, à medida que se aprofundava na investigação, um dilema moral começou a assombrar Gabriel. A vingança, embora doce em sua promessa, parecia cada vez mais vazia. Ele começou a questionar os valores que o moldaram, a mentalidade de olho por olho que dominava o mundo dos negócios de sua família. Ana, com sua paixão por justiça e sua compaixão pelos oprimidos, oferecia uma nova perspectiva. Era possível que a vingança não fosse a única resposta? Que houvesse um caminho para a redenção, para a construção de algo melhor, em vez de apenas destruir o que já existia? A descoberta chocante veio em meio a pilhas de documentos empoeirados, escondidos em um arquivo digital criptografado. Não apenas o parente traidor estava envolvido nas maquinações contra Gabriel, mas as evidências apontavam para algo muito maior, mais obscuro. Uma série de esquemas de lavagem de dinheiro e evasão fiscal envolvendo empresas de fachada e paraísos fiscais ligava o parente a uma rede criminosa complexa. E para o horror de Gabriel, havia traços inconfundíveis, assinaturas e aprovações que remetiam diretamente ao seu próprio pai. O magnata implacável, o homem que ele tanto buscou impressionar, era o cérebro por trás de uma operação que ia muito além da simples ambição corporativa. O Império Almeida não era apenas construído sobre essa exploração, mas sobre a ilegalidade. Essa revelação abalou Gabriel até o cerne, forçando-o a reavaliar tudo o que ele acreditava sobre sua família, seu legado e o verdadeiro custo da riqueza. O confronto final era inevitável. Gabriel, com Ana ao seu lado, entrou no opulento escritório de seu pai, o coração batendo com uma mistura de apreensão e determinação. O parente traidor já estava lá. A expressão antes confiante agora tingida por um leve nervosismo. Gabriel não hesitou. Com a voz firme, apresentou as provas irrefutáveis, os documentos, as transações, as gravações sutis que Ana havia ajudado a compilar. Cada peça do quebra-cabeça se encaixava, expondo a teia de manipulação e má-fé que corroía o Império Almeida por dentro. Uma discussão acalorada irrompeu. O parente traidor tentou negar, desviar, mas as evidências eram esmagadoras. O pai de Gabriel, por sua vez, permaneceu em silêncio por um longo tempo, os olhos fixos em um ponto distante, como se revivesse décadas de escolhas e sacrifícios. Quando finalmente falou, sua voz era um sussurro rouco, quase irreconhecível. Em um momento de fraqueza inesperada, ele revelou a verdadeira razão por trás de suas ações, de sua implacável busca por poder, de sua frieza calculista. Não era apenas ambição. Era um segredo familiar que assombrava gerações, uma dívida antiga, uma promessa feita sob coação que o obrigava a expandir o império a qualquer custo, para proteger algo ou alguém que Gabriel nunca soubera existir. A revelação foi um terremoto emocional, desvendando camadas de dor e pressão que o pai havia carregado sozinho por toda a vida. Diante da verdade nua e crua, Gabriel se viu em uma encruzilhada. Destruir o império pelo qual seu pai havia sacrificado tanto, pelo qual ele próprio havia lutado para manter, parecia uma traição final. Mas permitir que continuasse em seu curso atual, construído sobre bases tão corruptas, seria trair seus próprios valores e a justiça que Ana tanto almejava. Ele tinha que decidir entre a aniquilação total ou a tentativa de reforma, buscando uma redenção não apenas para sua família, mas para si mesmo, para o nome Almeida.
A ação decisiva veio dias depois, um movimento audacioso que chocou a elite de São Paulo. Gabriel, com o apoio inabalável de Ana, convocou uma coletiva de imprensa. Não para defender seu nome, mas para expor as irregularidades, os esquemas, a verdade por trás do Império Almeida. Ele detalhou as provas, anunciou a demissão do parente traidor e uma série de medidas drásticas para uma reestruturação ética dos negócios. Foi um ato de confissão pública e de compromisso com a mudança, um sacrifício de prestígio em nome da integridade. As manchetes antissensacionalistas agora falavam de coragem e uma nova visão. Gabriel não apenas recuperou seu nome, ele o redefiniu. O que significava ser rico e poderoso não era mais a acumulação cega, mas a responsabilidade social. Ele direcionou uma parte substancial dos recursos do império para projetos sociais e de sustentabilidade, investindo em comunidades carentes, energias renováveis e práticas empresariais justas. O império familiar, antes um sinônimo de exploração, começou a se transformar em um motor de impacto positivo, uma força para o bem. O Império Almeida foi transformado de dentro para fora. Gabriel e Ana, agora parceiros não apenas nos negócios, mas na vida, unidos por um propósito maior, construíram um novo futuro. A última cena mostrava Gabriel em seu novo escritório, muito mais modesto, mas com uma vista deslumbrante para o horizonte de São Paulo. Ele não olhava mais para a cidade com o peso do passado, das expectativas e da dor. Seus olhos refletiam a esperança de um novo amanhecer, um legado construído não sobre a ganância, mas sobre a justiça, a ética e a redenção. Ele provou que o verdadeiro valor não estava apenas na riqueza, mas na forma como ela era usada para construir um mundo melhor.